Eu tenho um amigo que ele é surdo, que ele fez uma pergunta a Deus já a primeira vez que ele entrou na igreja. E ele perguntou se Jesus sabia falar em Libras. E ele disse que nunca tinha tido uma oportunidade de ouvir a voz do seu pai, por exemplo, ouvir a voz da sua mãe, mas a primeira oportunidade que ele teve de ouvir uma voz foi Jesus dizendo a ele, eu sei falar em Libras. E nosso Jesus, ele é um Deus acessível. A gente com certeza. Deus, ele é acessível, né? Ele sabe falar com todo tipo de pessoas. E o surdo também sente a presença de Deus. Obviamente, ele não manifesta como nós, ouvintes, que falamos em mistérios, né? Mas aí ele manifesta da seguinte forma. Por exemplo, ele sentiu a presença de Deus. Isso aqui é a presença de Deus. Então, ele manifesta que está arrepiado, sentindo a presença de Deus. Ele começa a dar aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, juventude, ou melhor. Pois é, pessoal, estamos aqui hoje recebendo o nosso irmão Valmir. Os irmãos estão vendo que nós falamos em Libras aqui. Demos a paz do Senhor a todos, porque estamos recebendo hoje o nosso irmão Valmir e o nosso irmão Wallace. Nosso irmão Valmir, que ele é fundador, pioneiro aqui no trabalho de Libras da nossa igreja aqui em Campina Grande. Ele que tem inspirado várias pessoas, vários jovens a entrar nesse mundo da interpretação de Libras, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, irmão Valmir. Amém. E o senhor dá o nosso bem-vindo ao nosso irmão Wallace também. Seja bem-vindo. Amém, queridos. Amém. Para nós é um prazer estar aqui, né, contando um pouquinho da nossa história, quanto a vida de interpretação, explicando também sobre a vida de Wallace e também, de certa forma, incentivando outras pessoas a estar com a gente também no mundo da comunicação em Libras. O Wallace, que foi um dos primeiros, né, a participar do nosso projeto aqui que temos na nossa igreja, né? Isso mesmo. Ele é o nosso primeiro jovem aqui, a Assembleia de Deus, surdo. Uhum. E uma coisa que eu acho interessante é que a igreja ela foi uma dos pioneiros nessa questão de Libras, né, da interpretação de Libras. E eu acho que isso se deu muito mais também por causa da pandemia. Com o advento da pandemia, o pessoal fazendo muitas lives. A igreja também entrou nesse ramo de culto online, de lives. E isso veio para agregar bastante em nosso meio. E graças a Deus tem dado certo. Tem a tendência é só aumentar mais o número de pessoas que estão aprendendo Libras, que estão se comunicando dentro da igreja por Libras, né? Bastante interessante. Sim, verdade. A pandemia de fato veio para alavancar esse serviço, né? Porque sempre houve a questão da interpretação por conta do intérprete. Mas aí com o Covid, né, com a pandemia, acabou que todo mundo não podia sair, então as lives. Mas aí as lives associa que a gente conseguia aí incluir a questão do intérprete, e aí foi que deu uma alavancada boa, graças a Deus. E você é fluente em Libras, né? E como é que foi? Como é que despertou o seu interesse em buscar uma outra língua? A gente sabe que no Brasil aqui, em 2022, foi oficializado a interpretação em Libras aqui, né? Sim. E como é que foi para você? Como é que você teve o primeiro contato? Conta pra gente um pouco dessa sua história com a Libras. Sim, então, Lucas, Ruth, né? O que acontece? Eu trabalho com criança também, eu faço parte do departamento infantil e também ministro para o departamento infantil. E no longo desse período de departamento infantil, certo dia eu fui convidado para ministrar em um congresso missionário com criança e o tema era alcançando os não alcançados, certo? Mas aí acabou que eu fui pesquisar, estudar sobre o tema para poder ministrar e eu descobri que dentre dos não alcançados, a comunidade surda, eles estão em 7º lugar do povo não alcançado. Junto com eles, por exemplo, tem os ribeirinhos, ciganos, indígenas, certo? Então, certa forma, são pessoas mais difíceis o acesso. Por exemplo, não é fácil encontrar um cigano, por exemplo, na rua da sua casa. É mais difícil. Mas um surdo, ele possivelmente possa morar na rua da igreja. Mas se a igreja não tiver interpretação, ele está dentre os não alcançados, né? A gente tem em torno de 15 milhões de surdos no Brasil. E somente 1% dos nossos surdos conhecem a Jesus.
né? A gente viu, quem gosta de futebol aí, viu que, eu acredito que ano passado foi algo que foi muito ovacionado. Por exemplo, um jogador de futebol fez um gol e fez um sinal em Libras. Ele fez que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sim, isso é muito bom, porque de certa forma traz uma visibilidade para a língua. Mas aí você pode dizer a um surdo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas como a gente vai manter esse surdo na igreja? Como a gente vai discipular esse surdo? Então, por isso, esse déficit tão grande da igreja, né, que eu despertei e disse ao Senhor, eu quero também trabalhar nesse segmento, porque a Bíblia diz assim, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e toda criatura, os surdos estão inclusos, né? Então, na Bíblia diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Na comunidade a gente diz assim, como ouvirão se não há quem sinalize, né? Então, por isso da importância aí, Deus me chamou e graças a Deus a gente tá aí tentando servir da forma que sabe, melhor atender os nossos irmãos surdos. Irmão Valmir, o Wallace, ele foi o primeiro surdo que o Senhor trouxe mais para perto, né? Conseguiu interpretar os cultos para ele. E a partir dele, surgiram mais? Sim, na verdade a gente tem algumas experiências sim. O Wallace aqui na Assembleia de Deus foi o nosso primeiro contato. Após o Wallace, a gente já conseguiu contato com, por exemplo, surdos de Solânia. Inclusive aconteceu isso recentemente, eu estava trabalhando na Consciência Cristã, fazendo as inscrições de surdos, e um surdo de Camalaú disse, eu lhe conheço. E eu disse, mas eu não me conheço. Ele disse, mas na minha cidade não tem interpretação, e eu assisto o culto da Assembleia de Deus. Então, o nosso trabalho tem alcançado, né? Muita gente, graças a Deus, a gente está nesse trabalho de pegar, de colher justamente o que você falou, que você disse 15 milhões de pessoas que são surdas. O Wallace, ele era um 11, mas que não tinham, principalmente dentro da igreja. Que não tinha a tradução, a pessoa que traduzisse para ele poder participar do culto, né? Justamente essa questão. Foi muito tempo, né? Pelo que fiquei sabendo, muito tempo. Ele sem alguém para interpretar os cultos. Isso. Graças a Deus não saiu. Sim, justamente. Eu costumo dizer que se um surdo chegar numa igreja que não tiver interpretação, é a mesma coisa da igreja estar de portas fechadas, de não ter culto naquele dia. Porque se não tiver interpretação, como ele vai entender? Como ele vai, de certa forma, entender o culto? Porque a gente vai perguntar a ele vai dizer que ele tem mais de 20 anos da Assembleia de Deus. É muito tempo. Imagine você em um local, e eu digo porque eu tenho um contato próximo, o Wallace é um jovem assíduo na igreja. Ele é crente de ir para matutino, de não perder um matutino. E prega e tudo, ele prega e tudo. Né? Lê a Bíblia. E não tinha esse tipo de interpretação. Então, foi amor, eu digo amor pela Assembleia de Deus, né? Foi o amor que prendeu ele aqui. E graças a Deus a oração, porque ele já disse, eu orava muito para que Deus enviasse um intérprete, e que bom que a gente chegou para ajudar ele, né? Pois é, gente, vocês estão vendo aqui o nosso irmão Wallace, que ele está reagindo, está se comunicando através de Libras, é porque a gente está com a presença da nossa irmã Ilse. Ela está fazendo a tradução simultânea aqui da nossa conversa para o irmão Wallace, e vocês podem ver que ele está reagindo e tal, e a gente vai dando continuidade, o irmão Valmir vai traduzindo o que ele estiver falando, assim, para ser um negócio bem espontâneo, e a gente ter a participação de todo mundo, até mesmo do irmão Wallace aqui, quando ele quiser e da forma que ele quiser. Pode ficar à vontade. Pode falar, então, interromper a gente a hora que você quiser. Assim, uma pessoa que ela não é evangélica, ela consegue para um culto traduzir um culto para uma pessoa que é de Libras, uma pessoa que não é evangélica, ou tem alguma coisa a ver você ser evangélica, aceitar Jesus, porque tem algumas coisas que do nosso meio, que algumas palavras, alguns termos, até mesmo da Bíblia para traduzir para ele. Como é que é essa questão? Sim. Poder pode. Obviamente que você ter o conhecimento de Libras, você vai poder passar toda a tradução, independente do local que você esteja. Mas aí uma pessoa que não é evangélico tem uma dificuldade, por quê? Em termos de universidade, cursos, a gente não tem muito, por exemplo, um módulo que seja um contexto religioso. Por exemplo, muitas palavras que a gente utiliza na igreja não são palavras atuais nos cursos. Então, vai ficar essa dificuldade, certo? Porque possivelmente não vai saber o sinal. Né? Então, por isso essa dificuldade no contexto religioso, né? Porque a gente tem justamente todas as palavras teológicas. Tipo assim, quais palavras você quer dizer? Por exemplo, um exemplo pra gente. Sim, por exemplo, pronto, uma palavra assim, palavras mais simples, por exemplo, os livros da Bíblia. Por exemplo, Lucas.
Daí eles não vão... Possa ser que um intérprete que não seja da igreja não entenda. Ela vai fazer o nome do livro, mas aí o sinal de Lucas. E o porquê isso aqui, Lucas? Porque a Bíblia diz que Lucas ele era doutor. Isso aqui é o sinal de médico. Então, Lucas... Cada capítulo da Bíblia tem o seu sinal. Cada capítulo Olha tem um aí. sinal. Igual a pessoa tem um nome, né? Um Justamente, sinal. cada capítulo tem o seu sinal, cada personagem tem o seu sinal, e tudo isso remete à característica do personagem. Por exemplo, Davi, o Davi no jogo lançou a pedra, então se uma pessoa que não é da igreja não entenda que Davi pegou uma pedra e jogou, então não vai fazer sentido, E então ele não vai Apocalipse? conhecer. Apocalipse, entendeu? O livro da revelação. Exatamente isso. Então é preciso entender o contexto bíblico, tanto para ele sinalizar de forma que o surdo entenda, no contexto atual e no contexto religioso também. Legal, isso eu não sabia disso não, Sim. bem interessante mesmo. Sim. E era realmente isso que eu ia te perguntar, se tem alguma expressão sobre isso para traduzir, sobre a tradução dele, da Bíblia e tal. Mas já é só a partir dos capítulos ou tem algum texto que você vê que é mais difícil para traduzir para ele? Tem alguma parte da Bíblia que seja mais difícil? Rapaz, como é que é essa A questão? deixa de sete cabeças. Porque a maioria das coisas da Bíblia, você não só tem que ter o contexto dela, né? Como é que Verdade. funciona essa questão para explicar para uma pessoa que ela é surda? Porque, na verdade, a gente não interpreta, eu costumo dizer, a gente faz a interpretação. Nós não somos tradutor, né? Ele está falando que é importante a ajuda, né? E aprender justamente o contexto religioso. A gente não é tradutor, porque tradutor a gente iria fazer exatamente como você está falando. Nós somos intérpretes. Então nós entendemos o que você está falando, assimilamos e passamos para ele de forma esclarecida. Que ele não precisa pensar muito para entender. A gente já traz para ele tudo esclarecido. E, por exemplo, a gente está num culto, olha, interpretar para, por exemplo, um pregador pentecostal. É um pouquinho mais difícil, né? Porque daí a gente tem algumas diferenças. Existem pregadores que trabalham, que pregam, por exemplo, por tópico. Tópico tal explica. Mas aí, por exemplo, existem pregadores que entram numa história, entram em outra história, e aí a gente começa a ter que dividir isso, contextualizar. E o livro, na minha opinião, lógico, Apocalipse é um dos livros mais difíceis. Porque, por exemplo, você vai estar num culto e vir uma besta saindo do mar. Rapaz, vai interpretar. Exatamente. Né? O texto, justamente, o texto está falando, esses são textos muito difíceis, que para compreensão a gente precisa ver, entender perfeitamente e passar com certeza, para que o surdo entenda com certeza o que a gente está querendo passar, entendeu? É isso aí. E a gente estava conversando até fora de começar a gravação aqui, sobre a questão das línguas estranhas por surdo, que era uma dúvida leiga de quem não tem tanto acesso à comunidade de Libras, mas assim, como é que seria para o surdo ele sentir a presença de Deus e expressar essa questão? Sim, Lucas e Ruth, a gente diz o seguinte, que o surdo ele fala com as mãos e ele escuta com os olhos, certo? Então o que acontece? O surdo sente a presença de Deus, sim. O Senhor fala com o surdo, né? Eu tenho um amigo que ele é surdo, que ele fez uma pergunta a Deus já a primeira vez que ele entrou na igreja. E ele perguntou se Jesus sabia falar em Libras. E ele disse que nunca tinha tido uma oportunidade de ouvir a voz do seu pai, por exemplo, ouvir a voz da sua mãe, mas a primeira oportunidade que ele teve de ouvir uma voz foi Jesus dizendo a ele, eu sei falar em Libras. E nosso Jesus, ele é um Deus acessível. A gente certeza. Deus, ele é acessível, né? Ele sabe falar com todo tipo de pessoas. E o surdo também sente a presença de Deus. Obviamente, ele não manifesta como nós, ouvintes, que falamos em mistérios, né? Mas aí ele manifesta da seguinte forma. Por exemplo, ele sentiu a presença de Deus. Isso aqui é a presença de Deus. Então ele manifesta que está arrepiado, sentindo a presença de Deus. Ele começa a dar aleluia, glória a Deus. E assim, hoje a gente, graças a Deus, tem essa acessibilidade de dentro da igreja, poder contar com intérpretes, contar com pessoas que olham para esse lado dos surdos. Mas assim, no Brasil hoje, é algo que vem de um tempo já. Sim, só que agora dentro da igreja ficou mais expansivo, até mesmo como a gente comentou, depois da pandemia, enfim. Mas assim, como é que veio parar? Como chegou aqui? Chegou aqui. Até entrar dentro da igreja, porque a gente sabe que não foi da noite pro dia, né? Questão das aprovações das leis, né? Como foi essa questão mais jurídica das Libras aqui. Sim.
Gente, quando eu falo de alguém, por exemplo, quando eu falo para alguém, para algum ouvinte sobre um surdo, eu digo que a minha missão é falar com que o surdo, com que o ouvinte olhe para um surdo e não enxergue apenas como um surdo, sabe? Ou como muitos dizem, é um mudo. Não, mas entendam que existe uma alma muito batalhadora, porque não foi fácil. Para vocês terem noção, lá a gente vendo em contexto lá atrás, por exemplo, na Idade Antiga, os surdos eles eram mortos porque eles eram surdos, e os que conseguiam escapar eles eram tidos por escravos, né? Porque eles acreditavam que era um tipo de eles eram amaldiçoados porque eles não falavam, né? Daí o tempo foi passando até que um médico ele entendeu que os surdos, eles têm razões. Por exemplo, eles têm total competência de se comunicar, de entender, de falar. Nós temos hoje, no nosso Brasil, nós temos uma pessoa surda que já assumiu um ministério aqui no nosso país, né? Então, os surdos têm sim essa capacidade, e após essa capacidade foi que conta a história que não sabe se ao certo é um sobrinho, mas algum familiar de Dom Pedro II era surdo. E por causa disso ele trouxe um professor, que foi o professor que é uma referência pra gente na Libras, certo? Que foi que discerminou toda a língua, que é Edward Waite. Ele é um professor que aí ele veio aqui para o Brasil, atendeu obviamente o familiar de Dom Pedro II, e a partir daí foi que ele fundou a primeira escola de surdos aqui no Brasil, que é o INES, que ela é atual até hoje, lá no Rio de Janeiro, Instituto Educacional de Surdos, né? O sinal do INES. Exatamente isso. Então, daí foi. Mas aí a luta não foi assim fácil. Porque após esse avanço, eles fizeram um congresso em Milão. E esse congresso, todo mundo podia entrar. Era para discutir sobre surdez. Só os surdos que eles não poderiam entrar. Estavam decidindo sobre as suas vidas, mas eles não podiam ter acesso a esse congresso. E lá foi decidido que tinha que extinguir a lei, a Libras, e eles teriam agora que escrever a lei de leitura labial, certo? Então foi aí que começou, eles não conseguiram, e daí, só agora, em 2002, foi que a lei se tornou ativa no nosso país, e hoje a Libras é sim uma lei oficial do nosso país, mas só agora, a gente é recente, a gente só tem pouquíssimos anos, né? 20 anos. 20 anos apenas. Poxa! É uma batalha constante. Batalha, a questão da acessibilidade e tudo, sim, né? Meu Deus. É uma luta diária. Sim. Eu acho que uma das maiores dúvidas que o pessoal tem é de como denominar. É surdez, surdo. Sim. Como é que a pessoa eu encontro o Wallace na rua hoje? Sim. Ele é o quê? O termo utilizado é o surdo. É o surdo. Antigamente era surdo-mudo, mas aí o mudo foi distinto. E tem uma coisa que você falou bem, desculpa te atrapalhar. Não. Uma coisa que você falou bem sobre a questão de relacionar uma deficiência, que não é uma deficiência. Não é portador. Portador Porque portar deficiência. remete a você deixar. E uma deficiência não tem como se deixar, a não ser que aconteça um milagre. Né? Mas aí o termo correto é o surdo, porque mudo tem a ver com as cordas vocais, e os surdos têm as cordas vocais. Eles emitem som. Né? E surdez tem a ver com tímpano, com o ouvido, então eles não ouvem, então eles não sabem que o A se pronuncia A, então por isso que eles não falam, porque eles não escutaram. É isso aí, então surdo. Entendeu? Isso aí. Surdo. Agora a gente vai voltar às perguntas para nosso irmão Wallace, né? Wallace. O nosso Valmir ele vai traduzir aqui para ele, para a gente poder conversar com ele legal, e ele nos responder, o irmão Valmir vai traduzindo dessa forma. A gente vai... Wallace. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A gente vai pedir pro Wallace contar um pouco do seu testemunho pra gente aqui, como é que ele iniciou no ministério, quanto tempo ele aceitou a Jesus, ele como um surdo, um dos pioneiros aqui na nossa igreja nessa questão, contar pra gente um pouco da sua história, até chegar no momento atual aqui, como é que ele vê essa questão das Libras entrando dentro da igreja. Da acessibilidade dentro da igreja, como era antes. É muita pergunta que eu tô fazendo. Muita pergunta. Vamos ficar meia hora só ouvindo ele. Ele pode começar, né? Pode. Então, Pai do Senhor Jesus, a todos, meu nome é o Wallace Pereira, certo? Eu sou surdo, então,
Eu já nasci surdo, certo? Eu jovem, na verdade, é a história da mãe dele. Minha mãe jovem, certo? Engravidou de mim. E daí uma vaca bateu nela enquanto ela estava grávida. Aí ela foi para o hospital. E quando chegou no hospital, quando a criança nasceu, na verdade, quando eu nasci, eu identifiquei que eu era surdo. E possivelmente pode ser através dessa batida desse animal na minha mãe. E daí eu chorava. Por quê? Porque eu era uma criança que não conseguia estudar, não podia estudar, não podia andar direito. Por quê? Porque não ouvia nada, então era difícil. A comunicação era impossível, né? Eu feliz, sim. Por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, era difícil porque não havia interpretação, eu doente, mas aí eu disse que precisava de uma ajuda, falei com Deus e disse: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero uma ajuda, eu também quero ministrar a palavra de Deus, eu quero avisar os surdos que existe salvação também, que a inclusão também é importante, né? Então foi daí que surgiu, e eu hoje sou grato a Deus, fico feliz em poder falar a sua palavra. E como foi a sensação de ter um culto traduzido na sua língua pela primeira vez? Chegar na igreja e ver uma pessoa ali traduzindo o culto especificamente só para você. Então, eu senti na presença de Deus e glorificando, mas aí eu percebi que tinha um intérprete. Aí eu comecei a chorar, comecei a sentir a presença de Deus, entendendo que o Espírito Santo havia nos tocado. E foi muito bom receber essa interpretação. A importância de ter interpretação nos cultos na Assembleia de Deus agora. Isso. A gente sabe que você ficou muito tempo sem ter oportunidade de ministrar na igreja, de pregar. Como foi a sensação de ministrar pela primeira vez? Primeira vez, antes, eu jovem queria pregar, queria avisar o mundo, mas como? Não tem interpretação, então eu precisava chamar as pessoas para conseguirem. Também teve a questão do folheto, evangelizar em folheto, né? E eu sempre fazia isso, convidando também as pessoas a estarem para a igreja. Foi um tempo bem longo, né? E daí a primeira vez que você ministrando e eu fazendo a interpretação no culto de jovem, lá na Assembleia de Deus, né? Então é isso, o Alisson é um evangelista, ele gosta muito nessa questão de evangelização, né? E a primeira vez que eu conheci o Alisson disse assim: me leva lá na igreja que eu quero tanto participar do culto, porque ele lê a Bíblia, eu sei o que é que tem na Bíblia, mas aí como é que fala se não tinha a questão da interpretação, né? E o que ele acha, que ele vê que tira a atenção dele no culto, nessa questão das libras? O que acontece assim dentro da igreja que às vezes ele não entende, fica sem entender, algo relacionado, sei lá, alguma coisa que está acontecendo no contexto do culto, se existe alguma coisa? Como é que pra gente entender? Então, o pastor fica pregando, fica evangelizando, e daí o intérprete fica interpretando. E eu fico observando e, nossa, sentindo a presença de Deus. Deus sendo utilizado através da língua de sinal, e eu começo a, de certa forma, a entender, a ter consciência do que se estão falando. É muito bom. E a dificuldade, né, de ter, por exemplo, na hora do culto, ter interpretação e acontecer algumas coisas no culto que tire a atenção. O que tira a atenção do surdo? O que tira a atenção dos surdos, ao invés de olhar para o púlpito, sim, roubar a atenção. Isso justamente, o bate-papo dos irmãos, muitas das vezes o intérprete está aqui e alguém fica falando, então fica muito confuso. A gente precisa focar lá na interpretação, na hora que, por exemplo, o homem está interpretando e eu entendendo. Sim, perfeito, ótimo, eu preciso obedecer a Deus, preciso obedecer à vontade de Deus. E é justamente isso, às vezes a conversa, as pessoas ficam inquietas, né? Andando. Sim, por exemplo, ó, as pessoas estão conversando. Precisa entender que tem que conversar depois do culto. Verdade. Que agora é a hora que Deus quer falar com a gente. Agora é a hora de pedir perdão a Deus. Então precisa, tá prestando atenção lá na hora da interpretação, entender o que Deus quer pra gente. Então, irmãos, parem de conversar na hora do culto. Olha aí o Alisson dando lição de moral em vocês aí.
Conversa assim, depois do culto. Como foi que o Wallace teve um encontro com Deus? Quando foi que ele aceitou a Jesus? O que aconteceu? Lá atrás, eu assisti em televisão. Eu vi alguém no guarda-chuva andando e de repente eu encontrei e observei e vi uma pessoa na televisão. Eu acredito que fazendo filme, né? Um vídeo lá. Entendi. Ele estava assistindo algum tipo de vídeo, certo? E ele começou a observar e viu. E alguém estava falando sobre o Senhor. Falando sobre o Senhor. Daí foi quando você viu, foi tocado. Tinha interpretação? Eu vi, tinha intérprete? Tinha sim, tinha intérprete. E aí foi que você aceitou a Jesus, né? Sim, foi através. Olha que interessante, né? Foi através de. Ele consegue dizer o nome do filme? O nome, tu sabe o nome do filme? O nome? Lembra? Esqueceu. Foi quantos anos? Quantos anos? Quando aceitou a Jesus? Em torno de 15 anos. A primeira igreja que ele procurou foi qual? A Assembleia de Deus? Que foi Assembleia de Deus ou outra? Primeira igreja. Você foi Assembleia de Deus? Sim. Assembleia de Deus. Sim, foi a Assembleia de Deus. Ele disse que quando quis ir para a igreja, né, ele pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e foi se sentou na cadeira da Assembleia de Deus. Isso. Assim, e como é que o Wallace ele vê o futuro? Como é que ele se vê no futuro, agora com as Libras dentro da igreja, com a tendência só de melhorar, de aproximar mais os irmãos, com acessibilidade em Libras, com a interpretação? Como é que ele vê o futuro, tanto das Libras dentro da igreja, como dele, principalmente, nessa questão? Então, o futuro... Sim. Eu pretendo no futuro também ser um professor, ensinar Libras também, dentro da igreja, explicar sobre os livros da Bíblia, Lucas, Mateus, e assim vai explicando, ajudando todas também as pessoas a entenderem, na verdade, sobre o contexto religioso. Então aí ele pretende ser um professor, né? Também. Legal, interessante. O Wallace, ele se tornou um jovem ativo, né, no departamento dos jovens, inclusive na Aljada, ele tá bem assíduo, participando de tudo. Como é, Wallace, a alegria de poder estar participando, ter alguém para você lá interpretando tudo, você ajudando lá na obra, como é? Diga aí pra gente. Verdade, para mim é muito feliz. É muito bom participar dos jovens da Assembleia de Deus. Eu sempre fico observando porque é bom. Só porque Jesus, ele salvou a vida da gente e a gente precisa servir a ele, né? Quando ele vê no culto lá o pastor Dari apresentando o pessoal, os surdos, e tá todo mundo dando a parte de uma multidão lá, dando a parte a ele, ao pessoal que tá em volta dele. Como é que é a sensação que ele tem de ver isso, sendo que no começo não era desse jeito, não tinha nem interpretação, e hoje ele vê todo mundo, a multidão dando a parte a ele. Como é que é esse sentimento? É bom, é muito bom. É uma emoção muito boa e a gente agradece a Deus pela vida das pessoas que têm nos ajudado também a aprender a participar do culto. Amém. Amém. Então, pessoal, esse foi o nosso irmão Valmir, o nosso irmão Wallace. A gente pôde trazer um pouco para vocês aqui, um pouco da noção, que o pessoal que frequenta a nossa igreja, às vezes só vê a interpretação, não sabe o contexto para estar ali, o contexto dos surdos dentro da igreja, e eu espero ter sanado algumas dúvidas para vocês aqui, com o nosso irmão Valmir, o nosso irmão Wallace. A gente vai deixar o espaço tanto para o irmão Valmir, como depois o Wallace, ele dá as considerações finais, falar alguma coisa que Deus tocar no seu coração, para uma pessoa que tem interesse em entrar nesse mundo da interpretação de Libras. Você pode ficar à vontade, tem um espaço agora. Sim, eu vou dizer só uma frase. Eu costumo dizer que aprender Libras é um ato de amor. Então eu quero convidar você a amar também, amar essas pessoas. Então aprenda Libras,
inclua Libras na sua igreja, no seu departamento de jovens, e vamos atrás de surdos, vamos encontrar esses surdos, porque Jesus está voltando, e a graça, essa graça que nos alcançou um dia, ela precisa alcançar esses surdos também. Você não tem noção quanto de gente está trancado dentro de seus quartos surdos, porque não tem amigo, porque não tem ninguém para conversar. Então é a nossa responsabilidade de ir atrás. Mas para a gente ir atrás, a gente precisa conhecer a Libras. Então, ame. Aprender Libras é um ato de amor. É verdade. Agora o Wallace dá as suas considerações finais para a gente. Pai Senhor a todos. Jesus, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a vida de todo mundo. Amém. Vamos deixar aqui ensinar o pessoal, dar pelo menos a parte do Senhor, para sair desse vídeo aqui, ensinar, aprendido, a pelo menos dar a parte do Senhor em Libras. Como é que a gente faz? O que é que ele está dizendo? Ele está falando Ruth e Lucas, muito bom, nos ajudou muito hoje. Obrigada. Vamos ensinar pro pessoal a dar a parte do Senhor. Como é que a gente faz? Paz do Senhor, você faz aqui a configuração em V, coloca a mão aqui assim, ó, V. Paz do Senhor. Faz um formato de um Z, né? Um Z, exatamente isso. A nossa missão, Lucas, é encontrar um surdo agora e não dar mais oi, mas aí dar a paz do Senhor Jesus, que ele já vai ter aceitado a Cristo. Encontrar o irmão Wallace na rua, isso. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E pra gente encerrar, dessa vez de fato, vai ter a segunda turma do curso de Libras, curso básico de Libras, primeiro workshop de Libras da IADCGPB. Novidade aí na nossa igreja, né? Um workshop de Libras. O irmão Valmir vai explicar, a gente tem nas nossas redes sociais, divulgamos todo o material para você poder fazer sua inscrição. O nosso irmão Valmir, junto com a sua brilhante equipe de intérpretes de Libras, estarão... É aqui mesmo, vai ser aqui na Central? Isso, vai ser aqui, dia 25 de março. Vai ser à tarde e à noite. Vai ser um momento muito bom, porque a gente vai ter o contato com outros intérpretes e também o pessoal que participar vai ter contato direto com a comunidade surda. Então a gente vai ter treinamentos e noções básicas de como interpretar no culto, como sinalizar certos louvores. Vai dar um conhecimento bem amplo aí para as pessoas que vão participar. Isso serve também para o pessoal que for... até mesmo na sua igreja, na sua congregação, aprender para levar até lá. Porque às vezes na sua igreja tem uma pessoa que não é surda e não tem interpretação. E essa pessoa vai ser canal de Deus para abençoar a vida daquela pessoa. E a intenção do nosso pastor é esse, né? Porque a gente não tem como, a equipe é pequena, não tem como abraçar todas as igrejas de Campina. São mais de 100 congregações. Mas aí a gente colocando um em cada, pelo menos, área, então já ajuda muito. Né? É interessante. Então, pessoal, a gente vai encerrando o nosso Blereanos hoje. Nosso episódio bastante edificante para nossas vidas. Podemos conhecer um pouco da vida do nosso irmão Wallace, da trajetória do nosso irmão Valmir. Vai estar aparecendo aqui as redes sociais. O irmão Valmir também vai estar aparecendo aqui. O Wallace, ele tem Instagram? Tem redes sociais? A gente vai botar o Instagram do Wallace também para seguir, ó. Apertar o botãozinho do like. E a gente vai encerrar o nosso Blereanos. Está aqui as redes sociais da nossa igreja. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E esse foi mais um Blereanos Podcast. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo episódio. Tchau. Não, peraí. Sim. Tchau.